Antártica. Ao contrário do que muitos pensam, o Polo Sul da Terra não é apenas um oceano de água congelada, mas ele possui também um continente que é chamado de Antártica. Antártica vem de anti-ártica ou anti-ártico, no sentido de que é o oposto ao Ártico, que fica no Polo Norte. Ambos são diametralmente opostos, ficando um no extremo norte da Terra e o outro no extremo sul da Terra. É o continente mais frio do mundo, ficando quase que inteiramente congelado ao longo de todo o ano. É o continente com clima e vegetação mais uniforme, sendo o clima polar do frio antártico caracterizado por seu frio extremo e constante. Por ser seco, de certa forma, a Antártica é um continente desértico. Apesar das águas oceânicas e da água congelada em abundância no continente, com uma vegetação que se resume basicamente em musgos e líquens. Os animais mais conhecidos do continente antártico são os pinguins, das mais variadas espécies, sendo os animais que servem de símbolo do mesmo. Porém, existem alguns outros animais, como alguns antrópodes, bem como alguns animais nas águas oceânicas que banham este continente. Focas, baleias, polvos, peixes e outros animais marinhos. Se existe uma variedade de animais habitando o solo antártico, o mesmo não pode ser dito sobre a população humana. A população antártica é composta basicamente por cientistas que não residem de maneira permanente, residindo por um período de meses determinado e sendo então substituído por outros. Boa parte das dificuldades para o povoamento desse continente vem de sua posição em latitudes extremas, fazendo com que ocorra o fenômeno em que durante 6 meses, de maneira quase ininterrupta, o continente fica em uma noite de extremo frio e durante os outros 6 meses há um dia contínuo em um clima menos severo. Não se pode dizer que existem fronteiras políticas na Antártica. Nem existem países antárticos. Entretanto, existe uma regionalização com base em critérios físicos, dividindo a Antártica em Antártica Ocidental, que é menor, e a Antártica Oriental, que é maior e mais fria, portanto, mais resistente ao derretimento das calotas polares. O derretimento das calotas polares é o maior problema ambiental que atinge o continente antártico, especialmente na sua região ocidental. O aquecimento global e o buraco na camada de ozônio são causados, em especial, pela poluição atmosférica. Esse problema ambiental causa o derretimento das calotas polares, que, por sua vez, vão elevar o nível das águas oceânicas e causar problemas em outros continentes, especialmente na Oceania. Para estudar esses problemas ambientais, bem como outras coisas relacionadas ao continente menos populoso do mundo, diversos países de todo o mundo assinaram um acordo em que a Antártica permaneceria intacta
Por conta disso, muitos países possuem bases científicas no solo antártico, incluindo o Brasil com a Estação Comandante Ferraz. As principais dificuldades para o crescimento dos vegetais na Antártica são os ventos fortes, a curta espessura do solo e a limitada quantidade de luz solar durante o inverno austral. Por isso, a variedade de espécies de plantas na superfície é limitada. O crescimento e a reprodução ocorrem geralmente no verão. Há mais de 200 espécies de líquens e aproximadamente 50 espécies de briófitas, tais como musgos. No continente existem 700 espécies de algas, a maioria das quais forma o fitoplâncton. Estas são abundantes nas regiões costeiras durante o verão. A fauna antártica. O krill é muito importante para a maior parte das teias alimentares, servindo de alimento para lulas, baleias, focas, como a foca-leopardo, pinguins e outras aves. As aves mais comuns são os pinguins, os albatrozes e os petréis. No entanto, somente 3 espécies fazem seu ninho em terra firme. Enquanto todas as demais migram, 2 espécies de pinguim permanecem e migram para o interior. O pinguim imperador, a maior espécie, e o pinguim de Adélia. A fauna dos mares em torno da Antártica é bastante rica. É composta por uma miríade de invertebrados como esponjas, anêmonas, estrelas do mar e os ouriços do mar. As condições ambientais afetam o crescimento e a reprodução desses animais. Como único continente desabitado, a Antártica não tem nenhum governo e não pertence a nenhum país. O Tratado da Antártica é o documento assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes do continente, em que se comprometem a suspender suas pretensões por um período indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica no continente, em regime de cooperação internacional. Hoje, 29 países possuem bases científicas na Antártica. África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Bélgica, Bulgária, Chile, República Popular da China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Estados Unidos, Federação Russa, Finlândia, França, Índia, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia, Ucrânia e Uruguai. As comunicações na Antártica já foram dificultadas pelo isolamento no continente. Mas no presente, as comunicações por satélite possibilitam a conversação de cientistas com suas famílias pela internet. Há pelo menos uma estação de televisão transmitindo no continente para a estação McMurdo dos Estados Unidos, além de estações de rádio AM e FM, e de comunicação através de ondas curtas como o radioamadorismo. O correio chega à Antártica através de helicópteros e navios. Ainda que o carvão, os hidrocarbonetos, o minério de ferro, a platina, o cobre, o crômio, o níquel e o ouro tenham sido encontrados em Antártica, eles existem em quantidades muito pequenas. Além disso, o Protocolo de Proteção Ambiental para o Tratado da Antártica, de 91, também restringe disputas por recursos. Em 1998, estabeleceu-se um compromisso pela proibição da mineração por 50 anos, até o ano de 2048, e decidiram-se desenvolvimento econômico e exploração mais limitados. A atividade primária básica é a captura e comércio de peixe.
A pesca entre 2000 e 2001 chegou a 112.934 toneladas. Há uma preocupação constante sobre os efeitos ambientais causados pelo influxo de visitantes. Ambientalistas e cientistas fizeram apelos por maiores restrições aos navios e ao turismo. Sobrevoos na Antártica, que não aterrissam, vindos da Austrália e Nova Zelândia, eram realizados até o acidente, em 1979, do voo 901 da Air New Zealand. A Antártica, também chamada de Antártida, é um continente quase totalmente coberto de gelo. Situa-se no Polo Sul e sua área é de 14 milhões de quilômetros quadrados, o que é quase 2 vezes o tamanho do Brasil. Esse continente fica isolado de todos os outros e é a região mais fria da Terra. Vamos conhecer 10 curiosidades sobre a Antártica. 1. A Antártica não tem dono. Oficialmente, nenhum país é proprietário de qualquer pedaço de terra na região. Alguns países possuem interesse em anexar terras antárticas aos seus territórios, principalmente por causa de suas riquezas minerais. Mas lá, a mineração é proibida. 2. Há pouquíssimas espécies de animais vivendo na Antártica. Entre eles estão o pinguim imperador e o elefante marinho. Entretanto, os mares e os oceanos em torno do continente gelado são povoados por várias espécies de peixes e mamíferos, como as baleias azuis e focas. 3. Existem várias bases de pesquisas na Antártica. Cientistas de quase 30 nacionalidades permanecem por lá alguns meses do ano para estudar temas como a vida marinha, o clima da Terra e outros assuntos. 4. A Antártica não tem habitantes nativos. Todos os moradores que lá residem são pesquisadores de várias nações, como Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Argentina, China, Brasil, Polônia, entre outros. 5. A base científica Comandante Ferraz é a casa brasileira na Antártica. Essa base foi construída em 1982, na ilha Rei George, uma das muitas ilhas antárticas. Até hoje, pesquisadores brasileiros utilizam essa base para desenvolver seus estudos e pesquisas. 6. As temperaturas na Antártica são as mais baixas do planeta, em virtude de alguns fatores. O mais importante é a sua localização no globo, isto é, sua latitude. No extremo sul do planeta Terra, o continente gelado recebe a menor incidência de raios solares e calor. 7. A Antártida é a terra das geleiras. Grandes e espessas massas de gelo, formada em camadas sucessivas de neve compactada e recristalizada, em regiões onde o acúmulo de neve é superior ao degelo. Cerca de 90% das geleiras do planeta localizam-se na Antártica. 8. Há uma preocupação de ambientalistas de todo o mundo com o derretimento das geleiras antárticas. Essa preocupação é justificada pelo fenômeno do aquecimento global. Os cientistas estão apreensivos, pois as geleiras são uma importante reserva de água doce do planeta. 9. A Antártica está frequentemente batendo seu próprio recorde em relação às menores temperaturas do planeta. Estudos recentes revelaram que o continente gelado registrou temperaturas de menos 93 graus. Não é de se espantar que pouquíssimas pessoas vivem por lá. 10. A Antártica, ao contrário do que muita gente pensa, tem umidade do ar baixíssima. Em algumas regiões, é tão ou mais seco do que os desertos quentes.
Como as temperaturas são muitíssimo baixas, quase não há evaporação e formação de nuvens. E apesar de ser recoberto por gelo, é extremamente seco. A Antártica é uma criação de Deus.